Bem-vindo! Esta é a Corretores TV. Estamos aqui para mais um podcast. Este que traz convidados que nos inspiram contando as suas histórias de sucesso. Hoje aqui com a gente, a Gisele Aparecida dos Santos, conhecida como Gisele. Bem-vinda. Olá. Tudo Obrigada. bem? Tudo bem, Gisele? Tudo bem. Tô Faço um pouquinho chegar nervosa, mas estou bem. Imagina, aqui. É uma honra te receber aqui. Tudo tranquilo? Vou, Gisele, antes de começar, eu sempre pergunto, como você usa o seu próprio nome, não preciso perguntar do apelido. Sim. Mas quem é a Gisele? Fala um pouco. É casada, solteira, tem filhos? Fala um pouquinho pra gente. Sou solteira, não tenho filhos, Perfeito. tenho sobrinhos maravilhosos. Maravilha. E Quer mandar um beijo pra eles? Quero. Arthur e Rian, um beijo para vocês, para toda a minha família, para meu pai, para minha mãe. Não, brincadeira. Então tá bom. Vamos lá, porque brincadeira, imagina, vamos embora. É igual do... Vem lá, vamos assim. Você nasceu em São Paulo? Sim, São Paulo, São Paulo, capital, qual bairro? São Miguel. São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Viveu quanto tempo lá? Ficou até que ano, você lembra? Tua infância, como é que é? Minha infância, no início, foi em Poá, né? Tá bom. Que é interior, próximo aqui de São Paulo. Sim, sim, sim. E depois viemos para São Paulo. Entendi. Bacana, bacana. E vem cá, você começou a trabalhar com quantos anos? Quantos anos? Olha, eu comecei a fazer estágio, porque eu queria só estudar, mas aí você sabe, né? A condição financeira exige que a gente comece a trabalhar. Claro. Eu acredito que foi com uns 18 anos, 19. 18 anos, perfeito. Trabalhar em shopping, auditoria. E você fez o segundo grau, então até acabar o segundo grau você não trabalhou? Eu trabalhei no último ano do entendi. segundo grau. Ah, você lembra o que era? No shopping? Era isso? Era no shopping. Aí Vendedora? O que era? Eu estava fazendo técnico em propaganda, né? Perfeito. E aí precisava estagiar. Tá. Aí eu fiz o estágio dentro do shopping. Ah, foi legal. minha primeira Qual experiência. shopping foi? O Shopping D. Ah, legal, ali bacana. na Marginal. Perfeito, bacana. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãs. Qual o nome delas? Quer dar um beijo para elas? Gislene e Daniele. Um beijo. Quase que eu esqueci o nome de vocês. Tô nervosa. Tá nervosa. Mas vamos lá. Você com 18 anos começou a trabalhar no shopping. Ficou quanto tempo nessa experiência do shopping? Então, era um estágio, né? Fiquei pouco tempo. E depois disso? Aí depois foi em telemarketing. Gente, meu salário era tão baixinho. Na época era R$200. Olha isso. Era ficava lá 6 horas com foninho na cabeça. Tempo da Top Term. Top Term. Vendia Top Term, gente. Vocês acreditam? Então, começou com vendas. Você é formada em? Eu sou formada em artes plásticas. Artes plásticas. Pela Belas Artes. Era um sonho meu e eu consegui realizar. Então, você fez o técnico em? Publicidade. E aí foi para... Aí eu trabalhei de telemarketing, depois entrei no banco, fui bancária. Que banco você entrou? Unibanco. E ficou no banco até quando? Você lembra? Do banco, eu acho que eu fiquei uns 3 anos, 3 anos e meio. Aí trabalhei também na área de marketing do banco. Tá. Aí fiquei doente, saí e entrei na Avon, uma multinacional que eu amei, assim. Sim. Eu só saí realmente porque minha mãe estava com câncer. Lá na Marginal Pinheiros, no final da Marginal Pinheiros. Isso. Lá perto do autódromo de Interlagos. Interlagos. Exatamente. E a gente ouvia os carros lá da... Eu lembro. A Avon tá lá até hoje? Não sei. Tá até sim. hoje lá, né? Tá certo. E ficou na Avon quanto tempo? Eu fiquei 4 anos. No marketing? Não. Aí era atendimento ao consumidor, ao interno, cuidava de pagamentos, várias... Você fala de que fez escola de Belas Artes, mas você tem um trânsito aí administrativo financeiro, né? Um pouco. Eu gosto de finanças também. Entendi. Aí ficou lá na Avon até que ano? Na Avon propiciou que eu fizesse a minha faculdade, né? Porque naquela época, não sei se vocês lembram, da época de vocês, era muito caro fazer faculdade. Então, só tinha faculdade particular, não era igual hoje, que tem faculdade em várias, né? Certo. Então, assim, meu sonho era fazer artes, né? Entendi. E eu sempre desenhei tudo. E de onde vem essa inspiração? De fazer artes? De fazer artes. Quem da sua família tem isso? Olha, meu pai, ele falou que ele desenhava. Entendi. Ele desenhava, mas assim, desde adolescente. Eu fazia muito curso, muita oficina. Cheguei a fazer até grafite. Entendi. Mas desenho eu sempre gostei muito. Entendi. Aí esses desenhos foram... Quando eu estava na Avon, eu falei, vou fazer a faculdade que eu quero. Entendi. Que era meu sonho. A Avon ajudava com a faculdade? Não, mas assim... Mas você ganhava o suficiente para pagar? Ganhava, porque assim, a faculdade era muito cara, Com certeza. Então, foi na época que eu comecei a vender Avon dentro da Avon. Mas me explica isso.
Então, tinha os gerentes, tinha os Sim. funcionários. A gente tinha uma loja da Avon. Tá. Só que nessa loja não tinha tudo. E aí, o que Entendi. eu fiz? Comecei a vender Avon dentro da Avon. No catálogo? No catálogo. Nossa, que curioso isso. Isso. Aí eu chegava da faculdade, tinha um monte de encomenda ainda para entregar no dia seguinte. Foi o que me ajudou a fazer minha faculdade também. Entendi. Aí comecei a vender Avon dentro da Avon. Aí o pessoal falou assim, nossa, você leva jeito para vendas, né? Entendi. Eu falei, Ela falou, como é que você consegue vender aqui dentro? Eu falei, eu consigo. Não, se a pessoa vende o próprio produto da própria empresa, com certeza tem uma veia de vendedora forte aí, né? Eu gosto, assim, foi uma necessidade que surgiu, porque Claro. eu sempre não gostei de vendas. Tá. Mas eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Então, aí falei, vou vender alguma coisa. Quando eu saí da Avon, falei, o que eu posso vender? Aí falei, vou vender apartamento. Peraí, como que é? Desculpa, você está vendendo perfume, maquiagem, vou vender apartamento. Como é que foi essa decisão? Então, eu ficava passando na frente dos estandes e ali na Interlagos teve vários lançamentos. Perfeito. Cirela, Terrara, tudo assim, do lado da Avon. E eu ficava olhando, eu falava assim, nossa, deve ser fácil vender, né? Mal sabia eu que não é tão fácil certo. assim. É um aprendizado, né? Entendi. E aí eu falei assim, aí como eu saí da Avon, porque minha mãe teve câncer, tudo, né? Aí eu falei, eu vou dar um tempinho, vou ver o que eu vou fazer. Aí você foi cuidar da sua mãe? Aí eu fui, sim, e depois eu fui dar aula Ah, tá. de artes. De artes. Aí não gostei muito, não. Por quê? Porque as crianças são muito mal criadas. Porque era a escola... Particular. Mas as crianças de hoje em dia, elas não são muito fáceis, Sim, não. não é Aí eu falei assim, vou procurar outra profissão que eu consiga ter tempo para minha família, para tudo, né? Entendi. E aí eu virei corretora, em 2010. Em 2010, já vão aí 15 anos. Sim, 15 anos. E como é que foi Como é que você encontrou? Você foi procurar alguém? Como é que você chegou nessa profissão? Foi em anúncio. É anúncio? Em anúncio. Tá. Fui clicando, eu falei assim, aí vinha aqueles ganhos e tal, né? Eu falei, vou tentar. Aí a Biara me chamou, comecei na Biara, médio alto padrão. Tá. Aí sofri, viu? Porque naquela época tinha escala, e eu achei que eu ia ter tempo, né? Não tinha tempo. Aí tive que fechar minha pós-graduação. Mas, assim, foi um aprendizado. Você estava fazendo pós-graduação em arte-terapia. Olha aí. Eu fiz um projeto dentro do Hospital do Câncer. Tá bom. E foi um dos projetos mais, assim, emocionantes. Mas me explica isso. Como é que você chegou nesse projeto? Então, minha mãe ficava internada no Hospital do Câncer. Aí você conheceu... Aí eu conheci a escola, é uma escola infantil dentro do hospital. Perfeito. E eles não abrem para pesquisa, né? Tá. Não abre para pessoas visitarem, assim. Tá bom. Aí eu conversei com eles abriram as portas para eu fazer meu trabalho de pesquisa. Uma vez que você estava frequentando... Isso, e era a minha tese, né? Da faculdade. Aí consegui terminar com esse trabalho com as crianças. Ah, que legal. Bacana. Emocionante. Pretendo voltar. E emocionante, né? É, muito emocionante. Legal. Só que tem que ter uma estrutura muito forte, porque... Sim. É muito triste ver a criança partir, né? Sim, claro. É muito difícil. Claro. E vamos lá. Então, e aí você, mercado imobiliário, a Biara, tinha escala, trabalhava domingo a domingo. Sim. E aí, como é que foi essa escola? Então, foi bom. Eu aprendi muito com o meu gerente, que eu falo que foi um dos melhores gerentes, que é o Arthur. Ele ainda está na Biara, ele está desde a fundação da Biara. Tá. E assim, aprendi muito com ele. Pode mandar um abraço para ele. Abraço, Arthur. Então, e aí, como é que foi? Me fala dessa primeira experiência. Quando você lembra da sua primeira venda? Quanto tempo levou para você fazer uma venda? Ai, demorou uns 3 meses. Eu já estava aflita para poder fazer a primeira venda. E aí eu peguei um cliente no ponto de ônibus. Aí falou, e eu vendia médio alto padrão, e eu consegui vender. Olha. Aí, eu fiquei super, falei assim, nossa, Deus que mandou esse cliente. Porque qual a possibilidade de alguém comprar um apartamento de $500 mil num ponto de ônibus, né? Entendi. Então, assim... Isso já é difícil. Agora, qual a possibilidade de você saber que é essa pessoa que você tinha que abordar num ponto de ônibus? É verdade. E como é que você abordou essa pessoa do nada? Você quer comprar um apartamento? Então, como é que eu foi estava isso? saindo do stand, e aí eu estava parada, e ele, advogado, ele olhando e tal, ele, você trabalha aí? Falei, trabalho, vendo apartamento. Aí ele foi perguntando. Tá. E peguei o cartão, naquela época eu usava muito cartão, né? Tá bom.
e concluí a venda. Ó, que No legal. lançamento na Barra Funda. Na Barra Funda. Foi minha primeira venda. Sua primeira venda. Minha primeira venda. E como é que você... Vamos lá. Você que estava vendendo produtos Avon e tem um ciclo de venda rápido com dinheiro e tal, como é que ficou 3 meses sem receber nada e acreditar na profissão? Me explica Eu isso. tinha dado um prazo, né? A gente sempre se dá um prazo, fala, olha, até tal tempo, se eu não vender, eu desisto. Qual era o seu prazo? Ah, meu prazo era uns 3 meses. Porque a família cobra. Foi no limite, então? Foi no limite. Entendi. A família cobra todo, porque assim, quando você sai da CLT, principalmente de uma multinacional, depois Sim, tomar a decisão de trocar, fala, né? nossa, você vai jogar seu diploma fora. Eu falei, não, eu só vou adiar, né? O que eu desejo também fazer no futuro, arte terapia, eu pretendo voltar. Claro, claro. Porque assim, é algo muito gratificante. Uma coisa né? não elimina a outra. Né? Não. Tá certo. Vem cá. E aí ficou na Biara, fez a primeira venda, e como é que foi a evolução da carreira? Eu fiquei muitos anos na Biara por conta desse gerente, que é maravilhoso. Que eu já tentei trazer ele aqui para trabalhar comigo, mas ele não sai de lá. Tá. Aí eu trabalhava no setor médio, aí trabalhava para uma construtora e eu via as pessoas assim muito tempo sem vender. E eu comecei a trabalhar perto de casa por conta da saúde dos meus pais, né? Tá. E eu comecei a vender muito Minha Casa Minha Vida. E as pessoas tinham muito preconceito naquela época. Estava começando a Minha Casa Minha Vida e não se ganhava muito, né? Tá. E eu comecei a trabalhar. Aí eu estava no final do ano, dia 31 de dezembro, estava me decidindo se eu continuaria ou se eu mudaria de ramo, né? Tá. E aí uma cliente me mandou uma mensagem muito emocionante, falando que eu tinha feito parte da história dela, da vida dela, que foi uma grande conquista. Aí eu falei, vou trabalhar com Minha Casa Minha Vida. Aí toda vez que o cliente chorava, eu falava, é isso que eu quero fazer. Tá Porque é certo. muito emocionante. Tá certo. Ontem uma cliente, ela se emocionou demais. Me fala. Essa cliente, ela não tinha unidade para ela, né, no José Bonifácio, e voltou e eu consegui a unidade para ela. E ela, eu não estou acreditando, é o meu sonho, é uma realização. Então, assim, é muito importante. Às vezes as pessoas visam muito dinheiro, né? Mas não é só dinheiro. É realmente fazer parte da história das pessoas, né? E você transporta a sua satisfação com as vendas, com a tua visão artística do mundo, de como você vê as artes do mundo, como você vê a história, como é que é isso? A gente, quando a gente está com cliente, né, atendendo, a gente fala sobre tudo, né? Tá. Sobre arte, sobre família, sobre... Então, assim, são experiências, né? Então, tudo, a arte, ela está ligada a isso, a experiências. Tá. Então, para mim, é uma forma de arte, né? Tá. É a arte de vender, né? Igual as pessoas falam. Mas não é só por venda. É questão de ajudar mesmo o ser humano, né? Sim. E o que transformou? E depois dessa experiência na Biara, etc., você ficou na Biara há quanto tempo? Que você falou? 5 anos. E depois foi para onde? Então, eu fui trabalhar perto de casa para uma construtora pequena. Tá. E foi aonde que eu mais vendi. Eu vendi quase o prédio inteiro. Olha aí. E aí as pessoas passavam, como era perto de casa, buzinava, dava tchau. Todo mundo ia ver o decorado. E assim, vendi quase para o bairro, assim, boa parte do pessoal da igreja, né? Próximo da minha igreja também. E aí eu fiquei no bairro, próximo da Penha, ali na Ticotira, tudo ali na região. Então, todo projeto eu vendia todos. Entendi. Aí eu falei, porque todo mundo me conhecia, Gi, você vende lá? Eu falei, vendo, que eu era corretora, né? Sim. E aí me tornei gerente da Engelux. Tá. Era uma imobiliária dentro da Engelux, né? E eu virei gerente do online. E eu não queria ser gerente. Eu falava, não, gerente não é para mim, imagina. Eu quero ser corretora, né? Certo. Aí, o que aconteceu? Eu virei gerente. Aí as pessoas começaram a me procurar, querendo fazer parte da minha equipe. E hoje, algumas pessoas que começaram comigo ainda estão comigo. Entendi. Então, assim, é muito prazeroso. E como é que foi essa transformação de corretor para a gente? O que você... Eu acho que, assim, em questão de trabalho, eu acho que é mais trabalhoso.
porque você tem que gerir tanto o corretor como a venda, né? Tá. O cliente, as questões da caixa, tudo isso. Certo. Mas, assim, é muito bom você transformar também a vida do corretor. Uhum. Porque às vezes o corretor chega, tá desestimulado, não está acreditando na vida, não está vendendo em outro lugar. E assim, você vê a vida deles. Quando um corretor fala, eu comprei meu apartamento. Certo. Você fez isso, ajudou a fazer isso. É, Tá certo. E me fala, você que teve altos e baixos na profissão, sempre, né? sempre faz parte. E como é que você administra isso ou você aprendeu a administrar isso? Como é que é? Ai, a gente aprende apanhando, né? Tá Então, certo. teve momentos igual no alto padrão, quando você... Eu sempre conto para os corretores, né? Aham. Quando a gente recebe, a gente acha que tá rico, né? Tá. Só que aí o dia de amanhã ele chega. Então, assim, às vezes você acha que tá rico, mas a realidade... Aí, assim, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a administrar, E o né? que você passou a fazer? Assim, eu ainda gasto muito, né? Tá. Deus me proteja. Porque eu trabalho no shopping, né? Eu fico Entendi. no shopping. Então, assim, é um pouquinho... Tem uma veia consumista aí? Tem demais. Ah. Mas, assim, eu melhorei bastante, né? Tá. Aí, gente, ó, é verdade, tá? Eu melhorei. Porque o povo fica no meu pé lá no shopping. Eu não posso chegar com uma sacolinha que o pessoal fala, já foi gastar. Eu falei, não, é só uma coisinha. Entendi. Assim, mas se você não consegue administrar bem isso, tem um problema com a sua equipe, né? Porque você tem que passar esse ensinamento para a equipe. Como é que é isso? Então, eu falo, eu tenho o meu fundo de reserva, eles têm que ter o fundo de reserva deles, não pode sair gastando tudo. Eu falo das minhas experiências, Sim. como eu aprendi, né? Mas muitas pessoas, elas, infelizmente, elas não ouvem, né, as nossas orientações e ela vai aprender de uma outra forma, né? Forma Não tão, difícil. da forma difícil. Não tão agradável. Aí eles voltam, às vezes eles acham que estão ricos, aí tira férias. Eu já tirava férias também. Não julgo. Eu falo para eles desse jeito. Não julgo, eu sei, já passei por isso. Mas, infelizmente, o dia de amanhã chega, né? Entendi. E hoje você está num nível que você pode tirar férias? Eu posso, mas Olha. não consigo. Entendi. Porque meus corretores, eles... Depende de você? Depende, você É acredita? mesmo? Aí, como eu vou fazer uma cirurgia mês que vem, Sim. então eu tô preparando eles para ficar sem. Mas a gente é muito apegado, assim. Tá. Eles sabem quando eu tô bem, eu sei como eles não estão bem. Então, assim, eu acabo ficando bastante no Shopping Itaquera por conta disso, por conta deles, né? Entendi. E você depois da Biara, você foi para Gelux, depois da Gelux? Vim para Plano. Já está na Plana. Quantos anos você está? Eu tô desde 2019. Tá. Na Plano, eu entrei como gerente. Tá bom. Minha equipe lá do... Eu falei com, né, Sim, o proprietário. Sim. Aí eu falei, olha, eu vou... Porque tinha o lançamento da Penha, né? Tá. Na Plano. E você veio. Sim, foi a campeã de vendas da Penha. Olha aí. Demorou, porque no início é uma construção, né? Até Sim. você conhecer a empresa. Eu fui muito bem recebida pelo Palace, que era meu gerente na época. Perfeito, tá bom. Meu diretor, né? E foi... Aí, desde lá, tô na Plano. Entendi. E você olhando a sua carreira, o que o mercado imobiliário mudou em você? O que você, hoje, olhando o seu passado, sua carreira, que transformações você vê em você, de Gisele, como pessoa que o mercado imobiliário fez? É um crescimento mesmo pessoal, né? Porque é um aprendizado, você lidar com pessoas o tempo todo, lidar com clientes, lidar com corretores, né? Muitas vezes são situações felizes e outras não tão felizes assim. Mas... Me fala um caso. Por que você acha que não tem... tem situações infelizes. O que você acha? Assim, a corretagem, ela tem uma parte que é gratificante, você ajudar as pessoas. Mas, às vezes, você vê a pessoa, aquilo subir a cabeça da pessoa, né? O dinheiro, né? Então, é muito triste, assim. Aí a pessoa acaba se prejudicando no futuro, né? Certo. Tão próxima, porque na corretagem tudo é muito rápido. Então, uma vez a pessoa está lá em cima, outra vez a pessoa está lá embaixo. Então, assim, eu não gostaria que certas pessoas passassem por isso, né? Por essas dificuldades, mas faz parte da vida, né? E vem cá, e o que mudou o mercado imobiliário de quando você começou para cá? O que você sente que mudou? A questão dos leads, a questão das ferramentas online? Na minha época era só folheto, e-mail, SMS, não existia WhatsApp, né? Tá. O mercado imobiliário, ele muda sempre, né?
É uma velocidade e você tem que se adaptar às mudanças. Aham. Na pandemia foi um grande aprendizado, porque foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Tá certo. Nós vendíamos sem o cliente ver o apartamento. Olha aí. Para você Impressionante, ver né? a necessidade da pessoa que estava dentro de casa, Uhum. querendo sair do aluguel. Sem dúvida. Então, o nosso cliente até passou no SBT, tudo. Olha. Porque a gente fez tudo online e os clientes ficaram felizes, né? Eu só fiz, acho que 2 atendimentos dentro da construtora. Tá. Porque ela estava trabalhando, né? Sim. Mas os estandes estavam todos fechados. Então, foi uma grande preocupação. Mas, assim, o mercado, ele muda e você tem que se adaptar, não adianta. Tá. E você, como é que você se atualiza em relação a isso? O que você investe, como é que você estuda, o que você faz para estar em linha com as coisas novas? O que você faz? Ai, boa pergunta. Olha, eu fiz um curso, esses cursos online, né? Eu acredito, assim, que ajudam, né? Tá. E vídeos. Tá. A gente acaba se atualizando mais hoje pela internet, né? Você usa, que ferramentas que você usa, assim? Você usa a internet para te atualizar e a tua equipe, como é que você treina? Como é que você passa para eles as coisas? Então, eu passo para eles em loco, atendimento. Todo atendimento eu acompanho, né? Uhum. E, assim, o que eu desejo? Ser o exemplo para cada corretora, entendeu? Tá. De atendimento, Entendi. como atender, como fazer. Então, eu vejo o crescimento de vários corretores, Tá. mas dentro de cada limitação, né? Tá. Porque a gente tem senhores, eu quero até mandar um abraço. Seu Orlando, crianças não fiquem com ciúmes, tá? Mas o seu Orlando eu sempre falo que é uma inspiração. Uhum. E também o Alcides, que ficam na rua. Quem são eles, por favor? São meus corretores. Tá. Orlando e... Seu Orlando, eu chamo ele de seu Orlando. Ele trabalha comigo há muitos anos. Aham. E ele foi corretor junto comigo. Tá. E, assim, ele é muito dedicado. Ele já passou, tem uma idade já um pouquinho... Não vou contar a idade dele, né? Lógico. Mas ele domina tudo na internet. Anúncio, ele sabe mais do que eu. Entendi. E eu falo para ele atende sozinho. Ele fala, só alguma dificuldade, ele fala, Gi, me ajuda nisso. Tá. Então, assim, para mim é um orgulho. Claro, claro. E o Alcides, ele fica na rua fazendo trabalho, às vezes está sol, às vezes está chovendo. Aham. E eu vejo a dedicação, né? Entendi. A dedicação. Porque, assim, são coisas que nos motivam, né? E você acha, então, hoje, o trabalho de rua, panfletagem, abordagem, ela tem que ser somada às ferramentas online? Como que é Sim, isso? sempre. Ou É igual eu não falo. dá para ver só de online? Não, infelizmente não. É. Porque o online, o cliente ele está acessando todos os corretores, todas as construtoras. Então, muitas vezes, ele não vai te dar atenção. Né? Entendi. Você tem que trazer o cliente para você. Mas, na rua, você está próximo. Às vezes, a pessoa não sabe que ela consegue comprar. Uhum. Ela não sabe que ela pode, né? Igual a cliente falou, nossa, a de ontem. Ela falou assim, não, eu não achei que eu ia conseguir. Então, assim, porque muitas vezes a pessoa não sabe que é possível, né? Tá. Mas você acha que, assim, o trabalho seu é mais de convencer as pessoas a acreditar ou realmente é simplesmente abrir as portas de vendas para quem está procurando? Qual que é o peso disso? Eu acho que é convencer. É. Convencer. Porque, assim, eu vejo no popular, a pessoa tem muito medo. Tá bom. Então, para você orientar, eu acho que é orientação, realmente é ajudar a pessoa a vencer aquele obstáculo, né? Porque ela está vencendo ela mesma. Tá bom. Porque às vezes ela acha, eu não consigo pagar, eu não consigo pagar a prestação. Mas se ela consegue pagar o aluguel, Consegue pagar você. consegue pagar a prestação. Aí, igual eu falo para o cliente, falo para os corretores, não existe nada fácil nessa vida. Então, tudo é trabalho, né? Entendi. É disposição, é querer, né? Então, é convencimento, sim. É bastante. Tá certo. Mas é através da consciência, né? Não é nada... Assim, eu sou emocional, sou bastante emotiva, mas essa parte a gente tem que ser um pouco racional, né? Entendi. Olhando a sua carreira, o que você se arrepende? O que você faria diferente do que você fez? Eu acho que eu teria me dedicado mais quando eu era corretora. Eu acho que eu perdi um tempo aí que eu me dediquei demais à minha família. Se eu tivesse me dedicado um pouco mais... Mas dedicar à família nunca é demais, ou é?
Ah, depende. Eu paralisei a minha vida muitas vezes. Não porque eles pediram, entendeu? Por opção sua. Por opção minha. Tá. Então, eles ficavam internados, eu ficava com eles. Então, assim, possibilitou, a corretagem possibilitou que eu desse atenção. Tá bom. Tanto que quando eu vim para Plano, quando meu pai fez cirurgia, tudo, eu fico off. Aí é um momento que eu me dedico a eles. Entendi. Tipo, fico na UTI com eles. Sim, sim, sim. Tá. E o que você faria diferente, não? Então, eu acho, porque eu também, na época, não tinha muita disciplina, não. Então, eu falo para os corretores, aprenda com meus erros. Certo. Tá certo. Aprenda com meus erros. Porque Tá o tempo, a nossa vida passa muito depressa, Tá né? certo. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Legal. E qual é o seu maior desafio hoje em dia? O que a carreira está te impondo e que você hoje... você acredita que você chegou no auge da sua carreira? Não, ainda não. Então, se você tem aspirações maiores, qual que é o seu maior desafio? Eu acho que é dominar o tráfego pago. É algo que eu tentei já articular e tal. Só que demanda tempo, né? Tá. Demanda tempo. Então, eu ainda não consegui administrar. Mas eu acho que o tráfego pago é, hoje, né? O meio também que faz a gente galgar, né? Novos Tá. horizontes. E a sua administração de tempo, o que você tem feito para melhorar a sua gestão de tempo? O que você faz para melhorar? O que você investe em você para pensar nisso? Então, esse ano eu comprei uma agenda. Ah! Eu comprei uma agenda. Você não usava agenda? Não usava. Entendi. Então, ficava assim. E eu tenho que acompanhar a agenda dos corretores, né? Tá. Então, às vezes, eu tenho que mudar alguma coisa. Mas esse ano, meu planejamento... Vou conseguir sair para fazer a minha cirurgia, que eu estava muito preocupada. Então, assim... Precisa cuidar da saúde. Sim. Tá certo. Hoje, você está montando time? Você já montou time? Está consolidado? Como que é isso? Olha, meu time é um dos mais antigos da Plano. Tá. Assim, tem muitos que estão começando agora. Tá. Tenho até clientes. Olha. Tem uma cliente que comprou comigo, É. que hoje ela é minha corretora. Olha. E agora um corretor recente também, que também comprou. E Acredita mesmo no acredita, produto e veio trabalhar. Veio trabalhar. Então, eu tenho alguns critérios que são inegociáveis, né? Tá bom. Então, quando eu acho que o corretor não está de acordo ou não está alinhado com aquilo que as minhas crenças, né? No caso de ética, tudo, Certo. ou de tratar as pessoas com seriedade, certo, e não estão dedicados, eu convido eles a ou se retirar da empresa ou então ir para outra equipe. Aí eles vão para outra equipe. Alguns dão super certo, outros vão embora da empresa. Tá certo, tá certo. É porque é mais, assim, você lidar com pessoas, né? Tem momentos que a gente tem que ser um pouco mais firme, né? Tá certo. E hoje, o que é a venda para você? Já me falou que é uma forma de arte, mas isso quando você estava como corretora. E hoje, o que é a venda para você? Eu acho que é uma realização. É. Por quê? É porque igual as famílias, né? E realmente, se for só o dinheiro não basta. Tá bom. Porque eu trabalho muito. Tá. Realmente eu trabalho muito. Então, assim, só o dinheiro não bastaria. Você trabalha domingo a domingo? Domingo a domingo. É. No shopping eu fiquei até as 22 no domingo. Olha aí. Entendi. Todos esses dias até as 22. Porque fechamento, então... Lógico. Então, a gente fica no shopping, a gente fica além do horário, né? Sim. Então, assim, só o dinheiro não é o bastante. A nossa vida fica muito vazia, né? Sim. Então, quando às vezes eu tô um pouquinho assim, aí vem esse cliente especial que faz a gente se emocionar, faz a gente chorar. A gente chora junto, né? Tá. Eu sou uma pessoa forte, aí eu tento... Segurar, mas é difícil. Tá certo. Gisele, a gente está caminhando para o final do podcast. Sim. E nessa hora eu peço que você faça uma reflexão sobre as pessoas que abriram as portas, as pessoas que te ajudaram, as pessoas que você gostaria de agradecer, quem você quer mandar abraço, beijo, quem a câmera é sua, fique à vontade. Tá. Quero agradecer ao Palace, que abriu as portas da Plano e Plano, né? O Vulca, meu chefe. Quem mais? O Everton, que a gente trata
carinhosamente pelo Veveto, que me atura, meus descontos. Continue dando desconto para mim, por favor. Aos meus corretores, todos que são muito especiais. Um abraço para todos vocês. Eu não vou falar o nome de todo mundo, senão eu vou esquecer e aí vocês vão brigar comigo. Que mais? Quem eu tenho que agradecer? Eu acho que é agradecer a todos, né? E principalmente a Deus. Eu agradeço a Deus por essa missão, né? Porque tudo na nossa vida é uma missão. Tá certo. Obrigado por contar a sua história, da sua missão que você está cumprindo. E esse foi um podcast especial com a Gisele. E eu destaco aqui 2 falas dela. Uma no meio, quando ela era corretora e encarou a profissão que a vida, né, a venda, aliás, a venda é uma forma de arte, né? Ela que é de arte resolveu colocar esse talento, de artes plásticas resolveu colocar esse talento para a venda. E a venda, que é uma arte, é uma forma de arte, transformou-se em realização, porque hoje ela acha que e tem certeza que vender é realizar sonhos e realizar o que as pessoas precisam, não é mesmo? Sim. E esse foi mais um podcast inspirador, com arte, né? Para você, feito com carinho. E se você gostou, compartilha, chame os amigos, mande esse vídeo, feito com carinho na Corretores TV, para você. Valeu!